Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos juntos para mais um encontro, mais um bloquinho, mais uma live, mais uma aula juntos para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico. E eu peguei o Nelson aqui, né? Eu vou falando, vou pegando as coisas que estão no cenário também. O nariz está sempre entupido, então isso aqui salva vidas. Todo bom professor conhece o poder do Nelson. Enfim, e hoje, galera, nessa live, primeiro de tudo, estou sem acesso ao chat, peço desculpas. Inclusive, eu estou até com um probleminha na minha câmera, que eu acho que é o cabo, na verdade, conecta a minha webcam, e vez ou outra perde a imagem, né? Não sei, tentei consertar, tem até, é que eu estou sem outro cabo, esse aqui já é o cabo trocado, enfim. Então, eu vou tentar até ficar o máximo possível na lousa hoje. Caso dê algum perrenguinho, caso eu perca o sinal da câmera, beleza, o áudio continua saindo, até porque está captando o áudio do microfone, eu jogo para a tela e segue o baile. Se até o final da live não voltar a imagem, não tem problema, a gente encerra com o lousa aparecendo mesmo, o que importa é o conteúdo, tá bom? Então só avisando para vocês esses quiprocós que estão rolando, e hoje a gente vai falar do tema mais importante possível. Até botei o óculos para passar credibilidade. Hoje, o tema mais importante possível. Como assim, Pedro? O tema que mais aparece em concurso, o tema mais importante de todos, já há 4, 5 anos, é negação de proposições. E hoje, justamente, eu vou falar com vocês sobre isso, sobre negação de proposições. E para isso, eu quero mostrar todas as regras de negação de proposições compostas, vou mostrar exemplo para cada um dos casos, e aí, feito isso, eu quero mostrar para vocês alguns casos mais complicados, umas coisas mais apimentadas para dar animada na brincadeira, tá certo? Então já vem comigo na tela para começar essa brincadeira e vamos rapidinho falar do conceito de negação. Um pouquinho antes. Negação esta que pode ser representada de duas formas. Eu posso representar pelo til ou por este símbolo todo está aí. Deixa eu ver se ele está aqui separado. Vez ou outra ele some nas atualizações. Aqui, ó. Show de bola. Esses dois símbolos representam que a proposição que eu tenho é a negação de uma outra proposição, certo? Os dois símbolos representam isso. Que o que eu tenho é a negação de outra proposição. Por exemplo, se eu tenho uma proposição P que diz: hoje é sexta, a negação dessa proposição P, que eu vou representar como til P ou cantoneira P, o nosso outro símbolo, vai ser simplesmente hoje não é sexta. Acabou. Essa é a nossa simbologia para representar negação. Agora, não preciso nem falar que na prova de vocês não é isso que vai ser cobrado. O examinador, ele não quer saber da negação de uma proposição simples. O que ele quer é a negação de uma proposição composta. E aí, nesse caso, o buraco é mais embaixo, porque a proposição composta, ela tem conectivo, cada conectivo tem a sua própria interpretação e, consequentemente, cada conectivo vai ter a sua própria negação. Então, para cada um dos conectivos, a gente tem uma regra própria de negação. E é o que eu quero mostrar para vocês agora, já construindo uma tabelinha organizando todas elas. Vou mostrar um a um os nossos conectivos e como você faz para negar cada um deles. Feito isso, a gente expande a situação para mostrar como é que se faz. Então, vamos lá falar de negação de compostas. E para negar nossas proposições compostas, eu vou construir uma tabelinha, como eu prometi, fazer uma tabela esperta aqui. E eu até recomendo que no final vocês deem um print nessa tabela, porque dentro dela vai ter todas as nossas possíveis regrinhas de negação. Vamos lá, como que vai ser essa tabela? Seguinte, primeiro ela vai ter um certo alinhamento, porque eu tenho toque, vocês já sabem. Pedrão, não sabia que você tinha toque assim, então não tá vendo minhas lives, já tá errando por aí, certo? Segue lá, então, Pedrão, não sabe se tem toque. Então, ó, vai lá, ó, Prof. Pedro Campos, meu canal no YouTube, e Prof. Pedro Campos também, Imaginação Zero, meu Instagram. Então segue lá, vai saber de tudo, conteúdo e toque, tudo sobre mim. Voltando lá, essa tabelinha vai ter todo um charme, eu tenho que alinhar aqui bonitinho, tá alinhado legal, trouxe outra, vem pra cá, pá. Aqui. Perfeito, mais um encaixe e acabou. Show! E o que eu vou fazer aqui é bem simples. Na coluna da esquerda,
a gente vai ter a nossa proposição original, aquela que eu quero fazer a negação. Bom, vamos lembrar, eu estou trabalhando com a negação de proposições compostas. Proposições compostas têm conectivo, então tem uma linha para cada um dos conectivos. Então, P, 1, 2, 3, Q. Eu vou fazer o seguinte. Tá lá, não é feitiçaria, é tecnologia. E vamos aos nossos conectivos. Primeiro conectivo, o E, que eu não sei por que não apareceu. Sei lá, mistérios. Agora sim. Segundo conectivo, OU. Terceiro conectivo, o C, então. A flechinha da esquerda para a direita, fazer essa flecha para a ruda, porque fica mais simpática. Na sequência, C e somente C, não temos um atalho exatamente para ele, mas a gente faz assim, ó, essa flecha aqui, copia, gira e encaixa, mágico. Perfeito assim. E por fim, nosso último conectivo, o OU do mal. O Vzinho com o traço embaixo. Tá. Esses são os nossos conectivos. E, ou, C, então, C, somente C e ou, todos eles na área. E ai, Pedrão, eu não conheço o símbolo dos conectivos ou não manjo direito como é feito o julgamento deles. Bom, vamos lá. Se você não conhece o símbolo dos conectivos, tem qualquer problema com eles, depois dá um pulo no meu canal do YouTube, que tem uma aula lá no comecinho sobre lógica proposicional e 3 vídeos sobre tabela verdade. Tabela verdade 1, parte 2, parte 3. Estes 4 vídeos juntos passam para você toda a base do conceito do que é lógica proposicional. Então, qualquer dúvida, Pedro, não manjo muito dos símbolos, não manjo muito de conectivo, estou meio perdido na aula, vai no meu canal e assiste lá. Lógica proposicional, tabela verdade, parte 1, 2 e 3. Acabou, vai estar preparado para arrebentar nisso aqui. Para quem já conhece, a gente continua na brincadeira. E vamos lá. Cada um desses conectivos vai ter a sua própria regrinha de negação. E é o que eu quero agora construir nessa nossa coluna da esquerda. Aqui na esquerda, eu vou colocar o que seria a negação respectiva de cada um destes casos. E aqui na direita, eu vou sempre colocando um exemplo para facilitar o seu entendimento. E o nosso primeiro caso é o conectivo E. Então, eu vou fazer a negação da frase sou feliz e canto. Tá lá. Essa é a nossa frase. Pedrão, como que vai ser uma questão de negação na minha prova? Direta e reta. O examinador vai te dar uma frase e vai pedir para você assinalar a alternativa que representa a negação dessa proposição. Acabou. Como se ele falasse assim, ó, assinale a alternativa que corresponde à negação de sou feliz e canto. Acabou. E aí, para isso, você vai ter que aplicar a regra de negação do conectivo E. Já falei. Cada conectivo tem a sua própria regra, então você vai ver qual que é o conectivo que aparece ali e baseado nele vai construir a regrinha que você tem. E para o conectivo E, a nossa regra de negação vai ser a seguinte. Eu vou negar a primeira proposição, eu vou negar a segunda proposição. Isso eu vou chamar carinhosamente de nega as duas. Sempre que eu tiver essa situação, falar nega as duas. O que eu estou me referindo às duas? As duas proposições que foram unidas. E aí, por fim, você vai trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Certo? A gente vai trocar o conectivo E pelo OU. Entendeu? Na prática vai ficar assim, vamos junto. Sou feliz. Qual que é a negação de sou feliz? Pedrão, conheço. Não sou feliz. Show. Depois, acabei de falar. O conectivo que era o E
vai virar o ou, então sou feliz, ou, e aí eu vou negar a segunda proposição. Qual que é a negação de canto? Não canto. Coloridinho aqui para dar um charme. E tá lá, essa é a nossa primeira regrinha de negação, a regra de negação para uma proposição com e. O que eu faço? Eu nego as duas e o e vira ou. Pedrão, é sempre assim? Sim. Ah, mas sim. Ah, mas eu vi o cara. Sim, sempre vai ser assim. Sempre que você tiver que fazer a negação de uma proposição composta que utiliza o conectivo e, você nega as duas e troca o ou pelo e. Tá claro isso? Estão comigo, Salar? Crises? Agora, para a gente colocar na nossa tabela, a gente vai representar tudo isso de uma forma mais compacta, mais fácil de entender. Então, vai ficar o seguinte, ó. Então, a primeira regra vai ser a seguinte. Eu neguei as duas e o conectivo virou o ou. Então, aqui, onde estava o e, vai virar o ou, e eu, além disso, vou negar as duas proposições. Ou seja, a proposição P vai virar negação de P, e a proposição Q vai se tornar a negação de Q. E essa é a nossa primeira regrinha de negação. Para negar uma frase com E, nega as duas e vira ou. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? Tá, Pedrão. Então, é aplicar regra e acabou? É aplicar regra e acabou. Essa foi a primeira. Eu vou te mostrar todas as outras agora e a gente vai arrebentar. Só que aqui eu quero ensinar para vocês uma coisa importante também, que é o seguinte. Isso que eu vou falar agora é até complicado de se falar, porque tem muita prova que erra nisso. Pedrão, prova erra. Que é o seguinte. Negação é a inversão de valor lógico. Não confunda negação com negativa. Por exemplo, sou feliz é uma proposição afirmativa. Não sou feliz é uma proposição negativa. Isso não quer dizer que não sou feliz seja necessariamente a negação. Por quê? Porque negação é sempre relativo a alguém. Eu explico. A negação de sou feliz vai ser a frase não sou feliz. Só que ao contrário também é verdade. A negação de não sou feliz vai ser a frase sou feliz. Entendeu? A negação de hoje é terça vai ser hoje não é terça. E a negação de hoje não é terça vai ser hoje é terça. Então, negação não é a frase em si, mas a relação entre duas frases. Então, não é que uma frase é a negação. As duas proposições têm uma relação de negação. Ficou claro isso? Por que eu estou te falando isso? Porque se você prestar atenção, tecnicamente na lousa, nós já temos duas regras em uma. Como assim? Vou explicar, meu brother, vou explicar. Deixa eu fazer assim. Não era o que eu queria. Deixa eu botar um roxinho aqui dentro. Olha lá. Se a gente olhar de cima para baixo, a gente vai ver que a negação de uma proposição com E é nega as duas e vira ou. Agora, se a gente olhar para essa mesma situação de baixo para cima, porque lembra, não tem uma frase que é a negação é a relação entre duas frases. Então, quando eu olho de cima para baixo, eu vi que para negar uma frase com E, eu neguei as duas e virou ou. Agora, se eu olhar o contrário, de baixo para cima, eu vejo que para negar uma frase com ou, eu nego as duas e viro e, concorda? Qual que é a negação de não sou feliz ou não canto? Eu nego a primeira, sou feliz, eu nego a segunda, canto e o ou vira e. Concorda comigo? Entenderam onde eu quero chegar? Lembra sempre, negação é relativa. Se a de baixo é a negação da de cima é a negação da de baixo. Então, com este exemplo, eu já mato duas regras em uma só. Olhando de cima para baixo, eu ensino para vocês a negação do E, mas olhando de baixo para cima, eu ensino a negação do
ou, que é nega as duas e vira e. Então já vou até colocar na nossa lousa. Para negar uma frase com ou, o que a gente faz agora? Nega a primeira. O conectivo, que era o ou, agora vira o e. E eu nego a segunda. Nega as duas. Aqui a gente tem espaço a mais, hein? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá certo. Tá certo. Eu nego as duas e vira o e. Então, para negar uma proposição com e, nega as duas vira ou. Para negar uma proposição com ou, você nega as duas e vira e. Por curiosidade, estas duas regras, elas dentro da lógica, por um tempo, foram tão importantes e tão famosas que elas são conhecidas como as leis de De Morgan, tá? Se em algum lugar você ouvir falar de leis de De Morgan, por exemplo, no edital da Polícia Federal, eles usam lei de De Morgan no edital. Do que eles estão falando? Simplesmente da negação do e e do ou, tá legal? Então sempre que você ouvir falar de lei de De Morgan, já sabe, é dessas duas regrinhas basicamente que a gente está falando. Tranquilão? Crises? Só que eu quero mais. Então, bora para a próxima. Nossa próxima regra, e hoje a mais importante de todas, é a negação do se então. Pedrão, mais importante por quê? Porque é disparada a mais cobrada. Então, vamos lá. Minha frase vai ser: se hoje é sexta, então vou para a praia. Tá lá, se hoje é sexta, então vou para a praia. Vou colocar vou à praia. Melhor assim, porque senão não vai caber, né? Tranquilidade? Bom, tenho aqui agora uma proposição com o se então. Tenho aqui uma proposição com o se então. E você vai aplicar a regrinha de negação nela. E presta atenção que essa regra é um pouquinho diferente, tá? Por quê? A gente tem a tendência a, quando a gente vai negar uma proposição, a gente acaba querendo negar as proposições simples envolvidas. E isso não é necessariamente uma regra. Por quê? Para você negar uma proposição com o se então, você precisa manter o antecedente. Presta atenção no que eu estou falando. Você vai manter o antecedente. Ou seja, a primeira parte, o antecedente. Lembra, quem é o antecedente? Tudo que fica entre o se e o então. Tudo que fica entre o se e o então é o antecedente. Você vai manter o antecedente do jeitinho que ele estava, e aí sim, o consequente, este você nega. Então eu mantenho a primeira e nego a segunda. Tá, Pedrão, e o conectivo não muda? Muda sim. Toda negação altera conectivo. Repito, toda negação altera conectivo. No caso do se então, o conectivo vira e. Então vamos lá. Eu vou manter a primeira. Hoje é sexta, continua sendo hoje é sexta. Ah, Pedrão, mas você não colocou o se no começo. Claro que não, porque eu acabei de falar para vocês que o conectivo ele vai virar o e, concorda? O conectivo vira o e. Então, se o conectivo vira o e, eu não coloco o se no começo da frase, porque o se ele era parte do conectivo, este que agora foi alterado e virou e. Então, você tira o se do começo, mantém o antecedente, tudo que tiver entre o se e o então você vai manter, e aí sim, o consequente, tudo que vier depois do então, este você vai negar. Então, não vou à praia. Centralizei tudo para dar um charme, joguei para cá para dar elegância, fiz uma coisa muito errada e já corrigi, e tá lá. Esta é a nossa segunda regrinha de negação. Na verdade, a terceira é que a primeira e a segunda foram quase anexas. Mais um espacinho. Show, tá lá. Esta é a nossa terceira regra, já que aqui eu tinha duas regras em uma. Nossa terceira regra de negação, a regra do e.
mantém a primeira, a regra do sem, então, desculpa, mantém a primeira, vira o e nega a segunda. Pedrão, sempre assim? Sim. Por exemplo, frase que a banca adora, se estudei, então passei na prova. O examinador adora de colocar na deprê, ele pede a negação, vai ficar o quê? Estudei e não passei na prova. Simples assim. Tá, mas em símbolo como fica? Vamos lá. A proposição P, ela continua sendo a proposição P. Aí, o conectivo, ele vai virar o E, e aí, a segunda proposição, esta sim a gente nega. Então, na prática, a nossa regrinha vai ficar assim. A proposição P eu mantenho, o conectivo C, então, vira o conectivo E, e a segunda proposição eu nego. Beleza? Estão comigo? E aí, para finalizar toda a brincadeira, só faltam as nossas duas últimas regras, mas para elas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, que é, essas duas regras, elas são as mais fáceis de todas, mas infelizmente são as que menos aparecem também. Mas eu vou explicar rapidinho. Vou pegar uma frase com C e somente C. Vou viajar, C e somente C. Trabalhar. Então, essa é a nossa frase. Vou viajar, C e somente C, trabalhar. E bom, qual que é a ideia aqui? Para negar uma frase com C e somente C, vai ser bem fácil e bem simples. Por quê? Porque o conectivo C e somente C e o conectivo ou, eles naturalmente já são negações. De novo, o conectivo C e somente C e o ou, eles naturalmente já são negações. Por quê? Vamos lá. Conectivo C e somente C é o conectivo do tudo ou nada. Eu vou na festa se e somente se você for. O que isso significa? Que ou nós dois vamos, ou nenhum de nós vai. O ou, ele é o conectivo do escolha um. Ou vou comer a torta, ou vou comer o pudim. Se eu comer a torta, não posso comer o pudim. Se eu não comer a torta, tenho que comer o pudim. Escolhe um. Então, se e somente se, tudo ou nada. Ou, escolhe um. Não pode ser tudo e não pode ser nada. Então, ideologicamente, estes dois conectivos já são negações. O que significa que para você trocar, para você negar um e o outro, você nem precisa mexer nas suas frases. Você só tem que alterar o conectivo. Então, na prática, a brincadeira é bem simples e vai ficar assim. Para você negar uma frase com o C e somente C, tudo que você vai ter que fazer é trocar o C e somente C pelo ou. Então, opa, Ctrl Z, Ctrl C. Ah, tá difícil, hein? Tá difícil, tô apanhando. Tá lá. Aqui tá bonito. Amplio o espaço como de praxe. Mais um pouquinho para ficar legal. E tá lá. Essa é a nossa regrinha de negação do C e somente C. Repara, eu nem precisei mexer nas frases. Inclusive, para o conectivo C e somente C, negar as duas frases nem afeta o sentido dela em si. Eu mantive o C e somente C. Perdão, eu troquei o C e somente C, mantendo as nossas frases e ficou ou. Essa é a nossa regra de negação, justamente para o conectivo C e somente C. Só que aí o herói vira e fala, tá, Pedrão, beleza, entendi. Para negar o C e somente C, é só trocar pelo ou. Mas e para negar o ou? Galera, já está na lousa, já está expresso. Se para negar o C e somente C você só troca pelo ou, para negar o ou você só troca pelo C e somente C. Então, se a de cima é negação da de baixo, a de baixo é negação da de cima. Então, para você negar uma proposição
que utiliza o ou. Aqui está mais ou menos. Agora está alinhado. Você só vai trocar o ou que você tinha antes pelo C. Pelo C. E somente C. Simples assim. E com isso eu apresento para vocês todas as possíveis regras de negação. Repara que essa lousa, ela tá um resumão de negação. Não só eu coloquei nessa tabela todas as nossas regras, como aqui na coluna da direita, eu coloquei todos os exemplos possíveis. Exemplo do e e do ou, exemplo do se então, exemplo do se e somente se e do ou. Então, meu conselho é, neste momento, printa essa tela, vou até deixar ela quietinha aí, printa essa tela e joga no Word. Por quê? Vou falar, já volto lá. Toda live minha, sempre que possível, eu construo uma lousa para representar certinho o resumo daquela matéria. Todo tema que eu vou falar, quando dá, obviamente, eu faço uma lousa que represente o resumo daquele tema. E aí, qual que é a ideia? Se você acompanha minhas lives, tanto aqui no canal do Que é Concurso, quanto no meu canal, você, com o tempo, vai salvando esses resumos e você consegue construir sozinho, de boa, de graça para você, uma apostila com todos os temas possíveis. Então, meu conselho, guarda bonitinho isso aí, coloca numa pasta do Word, num arquivinho do Word, vai salvando sempre que você vai ter um resumo de tudo que é possível, beleza? E com esse resuminho aí, vou dar mais um minutinho para vocês poderem dar o print. E eu quero finalizar montando a negação de um caso meio diferentão, um caso meio estranho. Então vai lá, copia aí que a gente já vai jogar na lousa. Inclusive até eu vou printar essa tela, ficou bonita, hein? Gostei. Printar porque eu achei legal, só por isso. Tá lá. E bom, vamos agora fazer uma negação de zona estranha? Por quê? Porque o cara aprende isso e fala, Pedrão, tô mestre, tô dominando, só que aí ele vai para a prova e na prova, quando ele pega a questão, lembrando que pode sim aparecer uma questão desse tipo basicona, pode, mas também pode ser que você chegue na prova e você se depare com uma situação assim, ó. Se hoje é sexta e está sol, então vou para a praia ou para a piscina. E aí o cara olha isso e fala, ah, meu Deus do céu, como que eu vou negar esse monstro? E vamos lá, é o que eu quero mostrar para vocês agora. Por curiosidade, esta frase é o mais difícil que já apareceu de negação em concurso. Estou te mostrando o pior que pode aparecer. E mostrar que mesmo esse pior, na boa, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Então lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo se então, temos o conectivo se então, mas temos também o conectivo e o conectivo ou. Tá lá, são os nossos conectivos. Agora, como que você vai lidar com uma situação como essa? É, bem simples. Para você lidar com essa situação, você precisa entender uma coisa que vale para toda a lógica proposicional. Inclusive, se você já assistiu minha aula, por exemplo, no meu canal, aquelas que eu mandei você assistir, você já sabe disso. Ou se assistiu alguma live de julgamento de proposição aqui no Que Mesmo, você também já sabe disso. Se foi meu aluno, então nem se fala, já domina. Que é o seguinte, por mais que uma proposição possa ter vários conectivos, sempre vai ter um conectivo que é o principal, que é quem determina o comportamento dessa proposição, certo? Então a proposição ela pode ter vários conectivos, como no nosso caso aqui, tem 3 conectivos, 4 proposições, mas sempre vai ter um conectivo que é quem determina qual é o principal. Como a gente está falando de negação, eu vou manter o nosso discurso focado no que é importante para a negação. Quando for para outros temas, eu falo sobre outros temas. Em negação, o grande perrengue vai ser essa mistura, se, e ou.
E a primeira coisa que você tem que fazer aqui é determinar qual é o conectivo principal. Esse conectivo, ele é como se fosse o conectivo que manda na ligação. Você vai esquecer os outros conectivos e vai olhar como se só tivesse ele, pelo menos a princípio. Tá, Pedrão, e quem é este conectivo principal? A regra é simples. Quando você só tiver, ou melhor, quando você não tiver o centão, quando você não tiver o centão, tanto faz quem é o conectivo principal. Você escolhe um conectivo para ser o principal e seja feliz. Agora, quando na sua questão tiver o centão, aí obrigatoriamente ele vai ser o principal, certo? Então, se aqui não tivesse o centão, eu escolhia um deles para ser o principal e boa. Tendo o centão, aí obrigatoriamente ele vai ser o principal, certo? No caso, tem o centão, logo ele é o nosso conectivo principal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é justamente isso, definir quem é o seu conectivo principal. E agora, quem vai mandar em toda essa negação é justamente o nosso conectivo principal. Tudo que estiver entre o C e o então vai ser o nosso antecedente, simplesmente. E tudo que vier depois do então vai ser o nosso consequente, simplesmente. Beleza? Então, comigo até aqui. Deixa eu trazer para cá, a linha aqui, jogar mais para cá. Depois eu vou ajustar para fazer a negação, tá? Eu quero deixar por enquanto tudo na mesma linha, para vocês entenderem melhor. Então tá lá, essa é a nossa frase, e agora você vai olhar. Tudo que tiver entre o C e o então é o antecedente, não importa se é simples ou composto. E tudo que tiver depois do então é o consequente, não importa se é simples ou composto. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra de negação do conectivo principal. No caso é o centão, aprendemos agora a regra de negação do centão, e eu disse para você, a regra é mantém o antecedente, o centão vira e nega o consequente. Então, aplicando a regrinha do jeitinho que a gente viu, eu vou manter o antecedente. Quem é o antecedente? Tudo que está entre o C e o então. Eu vou manter o antecedente e vou negar o consequente. Quem é o consequente? Tudo que vem depois do então. Seja simples ou composto. O roteiro é esse. Meu Deus, calma que eu travei ela. Fechei a minha tela aqui, um segundinho só. Agora sim voltou. Tinha dado uma travada aqui, mas deu certo. Então vamos lá. Vou manter o antecedente. E quem é o antecedente? Hoje é sexta e está sol. E galera, se é para manter, você vai literalmente manter. Hoje é sexta, continua sendo hoje é sexta, o E continua sendo o E, e o está sol continua sendo o está sol. Manteve do jeitinho que estava. Ah, Pedrão, mas e o C no começo da frase? Ele você tira, porque a gente sabe que a nossa regra depende de alterar o conectivo. Então, o conectivo centão, ele vai ser alterado para o conectivo E. E aí, a segunda proposição, calma que eu não marquei em vermelhinho aqui, a segunda proposição, essa eu vou negar. E aí, presta atenção, ó. Para mim, isso era uma proposição com o centão. Estou julgando como se fosse uma proposição com o centão. Acabou. Só que a regra de negação do centão tá mandando eu negar este pedaço, confere? A regra de negação do centão está mandando eu negar este pedaço. Entendo que negar este pedaço, aí eu vou me preocupar com a regra de negação do ou. E qual a regra de negação do ou? Nega as duas e vira o E. Então, aqui, ó, neste pedacinho agora, eu vou aplicar a regra de negação do conectivo ou. Eu nego a primeira, não vou para a praia, o conectivo que era o ou, vira o E, e aí eu nego a segunda, não vou para a piscina. Acabou. Assim que você aplica a regra.
olho para o conectivo principal, aplico como se fosse só ele na jogada, mandou manter a primeira, hoje é sexta e está sol. Eu mantive o antecedente, independente dele ser simples ou composto. Conectivo centão virou e aí sim, o consequente eu nego de novo, independente de ser simples ou composto. Só que aí você olha e fala, tá, Pedrão, então essa aqui é a negação, essa seria a resposta? É. Pô, Pedrão, mas tá feio, né? Hoje é sexta e está sol, e não vou para a praia, e não vou para a piscina. Cara, ficou feião, né? Estranho, cara. Não tem como melhorar? Tem como melhorar. Agora vamos lá. Na sua prova, pode ser que apareça feio mesmo, tá? Se aparecer assim, não tem problema, isso está certo. Uma coisa que daria para fazer é trocar todos os es por vírgula, já que na língua portuguesa pode. Hoje é sexta, está sol, não vou para a praia e não vou para a piscina. Mas, sinceramente, se você quiser fazer uma transformação bonita nessa frase, vamos fazer, não custa nada. Então, ó, fazer assim. Hoje é sexta e está sol. Vou manter assim. Hoje é sexta e está sol. Mantive a primeira parte do jeitinho que estava. Só que aí, a segunda parte ela meio que contradiz o contexto da primeira. Então vou aproveitar aqui para trocar esse e por mas. Lembra que o mas ele é uma variação do e. Mas a vírgula e o e é a mesma coisa. Então troquei o nosso e aqui do meio em verde por mas. E aí sim, não vou para a praia. Para finalizar, eu tenho o e tenho o não. Na língua portuguesa, isso permite uma aglutinação. Galera, o que dá a aglutinação do e mais não? Nem. Então, aqui no lugar do e mais não, eu vou colocar simplesmente nem. E aí, para a piscina. E essa é uma forma mais bonitinha de representar a negação da nossa proposição, lembrando que você não precisa montar nem essa nem essa. O que você precisa é encontrar a alternativa correta. E essa alternativa pode estar assim mais feiosa, ou pode estar assim ajeitadinha. Quem manda é o examinador, você só tem que perceber a sua situação. Tranquilo, galera? Crises? Dúvidas? Então tá lá, esta foi nossa aula sobre negação. Mostrei para vocês todas as regras de negação de proposições compostas, mas quis mostrar esse caso. Cuidado para não ficar com uma falsa ideia de que é este caso malucão que cai na sua prova. Não é isso, tá? Pode cair uma questão enorme como essa? Até pode, mas sinceramente é bem raro. Normalmente as questões de negação, elas trabalham mais com o clássico mesmo, mais com um único conectivo e tal. Mas mesmo que o examinador aperte, tente dificultar a sua vida, não tem problema, porque você sabe como se virar, tá certo? Alguma dúvida, galera? Lembrando, qualquer dúvida pode mandar sempre no meu Instagram, @profpedrocampos, tá lá para ajudar, tá bom? Então, galera, vou ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Um beijo enorme, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana. Até uma próxima aí. Tchau. Valeu.